Agora vamos desenvolver a nossa, digamos assim, primeira tela, né, onde a gente vai colocar aí mais de um componente, fazer alguma interação. Então vamos começar por etapas e vamos imaginar aí, né, a gente estava com o, deixa eu só abrir aqui, tá usando aqui como modelo o, uma modelagem que a gente fez em outra disciplina, na disciplina de banco de dados, como exemplo lá também para uma das atividades. E a gente está olhando um pouquinho mais aqui para essa questão do cantor aqui. Depois a gente pode fazer para as outras, ou vocês podem fazer como forma de desafio e evolução, mas focando aqui nessa tabela de cantor aqui, o que esse CRUD aqui, né, me possibilita? Então eu poderia construir uma tela para fazer buscas aqui na tabela de cantor, fazer pesquisas. Então vamos começar com essa perspectiva aqui, projetando uma tela para isso. Então, vamos começar por etapas. Essa tela ela deveria ter um campo para a gente informar, por exemplo, eu quero pesquisar pelo nome do cantor ou pelo país, né? Essa tela deveria me permitir informar isso e trazer um resultado em cima dessa busca, por exemplo. Para isso, um ponto importante também é a gente visualizar aqui na nossa apostila, a gente vai usar um pouco do sistema de grid. Né? No caso, vai ser da biblioteca que a gente está usando. A gente até já colocou no projeto aqui do Prime Flex. Né? A gente tem aqui deixa eu ver aqui onde ele explica. Só um minutinho. Acho que vai ser aqui em Grid System. Ó. Aqui ele fala um pouco dos tipos, né? Como que funciona, o que ele faz. E aqui deve ter um desenho, tá vendo? Ó? Explicando aqui como que funciona, né? Então, a gente tem até aqui na nossa apostila um exemplo que a gente estudou na época que a gente estava olhando para essa parte do CSS, e a gente viu que ele costuma, né, dividir em 12 colunas aqui a tela, né? Então, pensando nesse sentido dessa divisão, imaginemos aqui um pedaço que nem aqui. Eu quero que esse cara aqui ocupa 4 colunas, aí 4, aí sobra uma, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então aqui a gente já tem um outro exemplo aqui que ele ocupa 4, com 6, com 2, né? Aí vai ocupar as 12 colunas. Então, assim, vai dependendo de como a gente vai organizando, né? E ele vai se dispondo aqui em cima do que a gente vai configurando, né? Ó. E isso tudo ajuda a gente a deixar um pouquinho mais responsivo o nosso projeto. Né? Isso é bom a gente olhar um pouco para isso, para que a gente não desenvolva um projeto aí tão preso, né? E aqui que nem, como a gente tem um exemplo aqui, olha que interessante, né? Eu vou tirar daqui, né? Para a gente ver, e eu vou começar a diminuir aqui a tela para testar a responsividade, por exemplo. Então eu vou diminuindo aqui, ó. Ele deveria, olha lá, começou a mexer, tá vendo, ó? Conforme eu vou diminuindo, ele vai reorganizando aqui, ó, as colunas, né? Ó, aí eu vou diminuindo, ele vai organizando, ó, já passou para uma, dividiu para duas. Então, é isso que é um resultado de uma reorganização quando eu vou trabalhando a responsividade, né? Então, isso que ele vai trazer para a gente de legal. Aí aqui, ó, olhando no código, né? Que classe que eu uso para fazer? Então, eu vou usar o grid. Aí dentro eu vou colocando, ó, que eu quero que essa aqui ocupa 4 colunas. Essa aqui uma só, tá vendo? Aí eu tenho os exemplos aqui, ó. Essa aqui eu quero que ocupa 2, essa aqui eu quero que ocupa 6, essa aqui eu quero que ocupa 4 colunas da grid, né? Então, serve de modelo aqui. Vocês podem olhar esse documentação como referência, né? E aí, dando sequência, a gente vai entrar no projeto e a gente colocou um componente aqui só para testar, né? Eu vou tirar ele. Deixa eu pegar aqui, tirar esse componente aqui. Né? A gente tinha feito um teste para ver. Vamos também tirar aqui o que a gente colocou, que foi no App Module. A gente colocou o Tab View aqui, né? Vamos tirar ele. Vamos tirar o Tab View daqui. Aí agora,
vamos colocar aqui começar a criar, né? Vamos criar aqui uma div. Vamos colocar aqui a classe de... Vamos dar uma olhadinha aqui na documentação. Grid, né? Então, vou colocar aqui de grid. Aí aqui, vamos criar uma outra div. Vamos colocar aqui uma class. A gente pode colocar de col 12, né? A gente quer que ela ocupe as 12 colunas. E aí aqui a gente vai colocar para a gente colocar o título da página, né? Vou colocar um H1 aqui e colocar cantores. Vamos salvar. Vamos ver aqui. Está recarregando. Carregou, beleza. Boa. Aí agora vamos definir aqui, né? A gente tem aqui dentro de source, né? A gente tem aqui o arquivo style CSS. E dentro desse arquivo aqui, eu posso definir estilo CSS global para minha aplicação. Então, tudo que eu colocar aqui, ele vai colocar, utilizar na aplicação inteira. Então, por que isso? Porque eu queria já definir aqui, padronizar uma fonte, né, para toda a minha aplicação. E eu vou colocar aqui um font family. E eu vou colocar aqui deixa eu ver, um Arial. Helvética. E vou colocar aqui um sans serif. Seria assim, se ele não encontra o Arial, ele coloca essa. Se ele não encontra essa, ele coloca uma fonte sem serifa, né? Ele joga uma classe de fonte, né? Então a gente colocou aqui mais de uma fonte para ele. E vamos colocar a cor. Vamos colocar aqui... vamos usar esse seletor de cor aqui. Eu já mostrei para vocês em aula anterior, né, que a gente pode pegar aqui, deixa só ele carregar aqui, isso. Então, escolher aqui um tom de amarelo, e aí a gente pode escolher aqui. Deixa eu ver essa aqui. Acho que essa aqui ficou um tom legal. Vou escolher essa aqui. Então, vou pegar aqui. Ou melhor, né? Acho que essa, deixa eu ver. Essa ficou mais legal. Vamos ver como é que vai ficar lá. Pronto. E vamos colocar aqui também uma margem de 0. Vamos ver como é que tá ficando. Já tá aparecendo com cor aqui já, né? Só ele terminar de carregar para ver se faltou alguma coisa. Beleza, ele tirou a margem aqui, né? Muito bom. Aí aqui, vamos fazer a implementação aqui do resto, né, que a gente colocou o título, mas aí embaixo a gente poderia colocar agora um campo para buscar ali o nome do cantor, né? Que nem aqui a gente tem nossa modelagem, tem o nome do cantor e o país. Então, a gente poderia colocar esse input ali. Para fazer isso, a gente teria que fazer uma importação, a gente poderia usar o componente lá do PrimeMD,
né? E para usar esse componente, ó, vamos olhar aqui o input, vamos ver um componente de input aqui. Components, input test aqui. A gente poderia usar esse componente aqui, ó, tá vendo? Então a importação dele é assim, e aí depois a gente pode usar ele dessa forma aqui, né? Então eu já vou fazer aqui vou copiar a importação dele para a gente colocar lá no nosso app module, né? Então aqui, ó, deixa eu colocar aqui a importação dele. E aqui embaixo a gente tem que colocar também que a gente vai fazer um input test module. Certo? Aí aqui a gente pode colocar assim, ó. Vamos colocar uma div class, vamos colocar aqui também ocupando 12, e aí dentro dela a gente vai colocar aqui um label, a gente vai colocar nome, né, para pesquisar pelo nome do cantor, e aí a gente vai ter, label, aí aqui a gente vai colocar aqui um input, né? Deixa eu só ver aqui como é que tá na documentação. P input text, vou até copiar daqui. P input text, aí type text. E aí aqui, vamos colocar aqui mais uma classe, colocar assim P fluid. Que ele vai fazer aqui, né, usando o sistema de grid? Ele vai fazer com que todos os elementos filhos aqui ocupem 100% da largura da tela. Vamos ver como é que se deu certo, né? Como é que ficou. Olha lá, já está ocupando todo o espaço, né? Aí agora vamos colocar essa descrição aqui, esse nome aqui, né? Que é a descrição desse item aqui. Vamos colocar ele um pouquinho maior, né? Vamos pegar ele aqui, ó. Vamos colocar aqui no estilo para o label. Vamos colocar um font weight de bold. Vamos ver. Deixa ele atualizar. Boa. Agora vamos colocar aqui o país, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui mais abaixo desse input aqui e a gente vai colocar um outro label e a gente vai colocar aqui país e a gente vai colocar outro input text para ele ter ali o campo para a gente informar o país. Aí aqui a gente pode colocar um tamanho para ele não ficar tão ocupando a tela toda, né? A gente pode colocar um style, a gente pode colocar aqui um width de, vamos colocar aí uns 250 talvez, acho que dê certo. Vamos ver. Beleza. Tá parecendo meio grande assim, porque o zoom aqui também, eu coloquei um zoom, tá voltando a 100%, diminui um pouquinho o tamanho, né? Que tava bem grande aqui. Então vamos voltar para 100, que aí fica melhor. Beleza, mas aí aqui a gente pode colocar aqui depois uma formatação melhor, por exemplo, talvez o país, o campo embaixo, né, do país. Aí para isso, né, é só eu vir aqui, por exemplo, eu coloco aqui um style
um display em block, que ele vai passar para outra linha, né? Eu posso, por garantia também, o nome eu vou deixar, porque ele já ocupa toda a tela mesmo. Vamos ver como é que ficou. Olha lá, já colocou embaixo, né? Então aqui tem o cantor e aqui o país dele que eu poderia informar para fazer uma busca, né? Aí a gente vai colocar aqui mais abaixo um outro div, class, aí vai ser um para 12 também. Aí aqui dentro dele eu vou colocar um botão. Aí vou usar ali do PrimeMD o pButton. Do type, o type dele vai ser de submit. E o label dele vai estar escrito buscar. Aí aqui, a gente, para usar esse pButton aqui, olhando na nossa documentação, vamos ver o button. Deixa eu ver aqui, button. A gente tem que fazer a importação dele, né? A gente tem aqui ó, o pButton e tal. A gente tem que fazer a importação dele, então eu vou pegar aqui, ó, vou copiar para eu fazer. E vou no meu app module, vou fazer aqui a importação. E eu tenho que importar aqui o button module aqui também, né, para eu poder ter o acesso e usar o componente aqui na minha aplicação. Vamos ver como é que ficou. Prontinho, atualizado. Ele aparece aqui, o botão, né? Agora vamos dar uma limitada aqui no tamanho, né? Dessa largura aqui. Vamos criar uma classe para a gente implementar isso. Então aqui, nos estilos nossos, vamos criar aqui um container. E vamos colocar nele aqui uma largura. Vamos pensando aí que a gente vai colocar uns 1200 como visão geral, vamos colocar um 1170 pixels de limite para ela, para esse container, e vamos colocar uma margem aqui de 0, né, alto. Aí aqui no componente eu vou precisar colocar mais uma div aqui, e essa classe que eu vou usar vai ser container, que eu acabei de criar, né? Vou jogar isso aqui lá embaixo, e essa parte aqui eu vou dar uma tabulação. Isso. Vamos ver como é que tá ficando. Pronto, ele já deu uma limitada aqui, né? E ele centralizou, né? Porque quando eu coloco aqui o zero, aqui é no topo e embaixo, né? E o alto ele divide automaticamente as laterais aí, esquerda e direita, o que sobra, né? Então ele ajustou para mim e centralizou. Então fica bem mais assim visível, né? Fica mais interessante visualizar dessa forma, né? Bom, só que aqui a gente pode melhorar isso, adicionando um pouco mais de responsividade no seguinte: a gente definiu um limite aqui, mas se eu diminuir o tamanho da tela aqui, ó, vocês podem observar que ele, deixa eu até aqui, o que ele vai fazer aqui, ó, ele coloca uma barra de rolagem aqui. A gente não quer isso, a gente quer melhorar um pouco. E para definir isso, a gente vai usar aquele recurso das media queries que a gente conhece para melhorar essa ação, né? Vamos lá no nosso código. E aqui a gente vai implementar assim. A gente vai colocar aqui um @media e a gente vai definir aqui o mínimo width de 1200. E aí, aqui dentro, a gente vai colocar o seguinte. Vou edentar.
Então aqui a gente está dizendo assim, que quando o meu browser tiver no mínimo 1200, aí ele aplica essa regra aqui. E caso essa regra aqui não seja verdadeira, ele não aplica essa formatação aqui. Só acontecendo se essa regra aqui for verdade. Aí testando aqui, né? O que eu posso observar aqui, ó? Eu vou restaurar aqui para ficar menor o tamanho. E conforme eu vou diminuindo e aumentando, ó, ele não coloca mais a barra de rolagem, ele diminui o tamanho do campo aqui, ó. Ele aplica a regra, tá vendo? Ó? E quando eu aumentar aqui, vamos supor, vou deixar aqui, eu vou aumentando aqui, e ele vai chegar num ponto de passar dos 1200, ele vai dar uma mudada aqui, ó. Quer ver? Olha lá, ó, ele já aplicou, tá vendo? Ó? Então nesse ponto aqui, ó, ele muda aplicando o container, ó. Aí ele já dá uma espaçada, porque aí a tela, quer dizer que a tela da pessoa é muito grande, e é interessante ele começar a fazer esse tipo de organização, senão o tamanho aqui do campo vai ficar gigante, né? Tá vendo? Ó? Então, é uma forma de deixar um pouquinho mais responsivo, um pouco mais amigável a nossa aplicação. Então, com isso a gente criou aqui toda essa parte aqui do formulário, onde a gente vai... Criou assim, dá para melhorar, mas a gente criou aqui usando os componentes, o botão, o input lá do PrimeMD, da nossa biblioteca. E a gente criou a carcaça aqui, né? A gente não colocou ações e tudo, mas já é um primeiro passo aí da nossa primeira tela aí.